civilizações misteriosas. Entretanto, deixaram sua marca na história e modificaram a maneira de pensar dos homens. Até porque, será que quem vive na selva pode ser avançado como quem vive na cidade? No vídeo de hoje, vamos estar embarcando em uma jornada além da Cordilheira dos Andes, indo para o interior do México e visitando a Mesoamérica antes da chegada dos espanhóis. É isso mesmo. Hoje estaremos falando das civilizações que deixaram sua marca na América e na América Central. Hoje estaremos falando das civilizações pré-colombianas. Tudo isso e mais veremos aqui no canal Jornada na História. Galera, antes de mais nada, já gostaria de pedir a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, porque ajuda muito o canal. E para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Jornada na História. Vem fazer parte dessa família, porque quanto mais pessoas tiverem aqui no canal Jornada na História, mais ele vai se tornar conhecido e vai poder ajudar a outras pessoas a conhecerem a história e também melhorar nessa matéria, não é mesmo? Bom, galera, eu tenho que ser franco com vocês. Esse tema é um tema muito, mas muito extenso, ok? Então, nesse vídeo, eu vou tentar ser o mais sucinto que eu puder em relação a estas três civilizações. Até porque, galera, cada uma delas é diferente, cada uma delas tem uma característica própria sobre si. Algumas não habitavam nas mesmas regiões que outras. Às vezes nós ligamos um ponto arqueológico àquela civilização, mas na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então aqui vamos estar esclarecendo quem foram os maias, os astecas e os incas. Tudo bem? Então, vamos começar pelos maias. Quem eram os maias? Até então, não se sabe a origem do povo maia ou povos maias. Parece que surgiram por volta do ano 2500 a.C., mas o seu melhor momento foi em 900 depois de Cristo. Ao que parece, esses povos foram se reunindo vindo do altiplano da América, vindo da região norte e se concentrando em locais como México, Honduras, El Salvador, por aí. E não se sabe ao certo que eles tinham um idioma, mas sim vários idiomas entre si. E há uma coisa importante a você saber sobre os maias. Eles não tinham um governo centralizado. Na verdade, os maias eles viviam em cidades-estados e cada uma com a sua jurisdição, cada uma com suas regras e por aí vai. Tinham suas divindades que eram baseadas nos 4 pontos cardeais e o seu sistema de economia era, na verdade, voltado para o milho, cacau, uma agricultura comum de normalidade de um povo indígena. Há de se saber também, galera, que eles criaram alguns códigos de escritas. E dentro desses códigos, cada um estabelecia uma norma dentro daquela sociedade. E outra coisa a se saber. Aí que é uma coisa interessante sobre os maias. Nós não sabemos a origem, e há de se saber também que não se sabe ao certo como eles acabaram. Ao que parece, os espanhóis invadiram em 1697 a fortaleza de Yucatán e dando fim nessa civilização. Entretanto, há uma coisa a saber. Quando os espanhóis chegaram para atacar, na verdade foi o pego do caixão. Porque, ao que parece, os maias já estavam em conflitos internos, e ao que parece estava tendo guerras, problemas internos, revoltas, pestes e por aí vai. E tudo isso foi enfraquecendo esse povo que facilitou a invasão dos espanhóis nessa região. Hoje nós temos 4 milhões de pessoas por aí da região, que uma vez onde foi os maias, e essas pessoas falam 28 idiomas que pertenceram aos maias. Vamos falar agora dos astecas. Antes de eu falar dos astecas, só um detalhe. Os maias também tinham a prática da astronomia.
pois o sumo sacerdote, ao se utilizar da astronomia, revelava assim ao povo a vontade dos deuses. Agora falando dos astecas. Talvez os astecas seja o povo que você mais conheça em relação aos maias e aos incas. Até porque, galera, se você for parar para pensar, os astecas eles são conhecidos mediante a conquista praticada por Juan Cortés, que foi um dos maiores conquistadores espanhóis, e também pela famosa cidade de Tenochtitlan, que é a famosa capital do Império Azteca. Essa cidade ela foi fundada em 1325. E esse povo azteca, ele funda essa cidade mediante as conquistas que ele efetuou aos povos ao redor, que foi se formando, eles eram chamados também de mexicas, os astecas. E possivelmente as lendas diziam que eles vieram da cidade, da região de Aztlán, uma cidade lendária. Enfim, entra mais na questão mitológica do Império Azteca. Dentro do Império Azteca, você vai ter toda essa questão da guerra sendo praticada e o conflito. Até porque, por ser um povo poderoso, os astecas tinham o comércio com outros povos. Entretanto, havia aqueles que pagavam tributos aos astecas. Como, professor? Simples. Eles invadiam, conquistavam aquela região e aquele povo se tornava um vassalo dos astecas, pagando assim tributo a eles como deveria. E dentro da sociedade, vou falar um pouquinho da sociedade asteca. A sociedade asteca, vamos ter divisões como se fosse uma grande pirâmide social. Nós vamos ter o imperador, que tinha uma vida extremamente luxuosa, com muito luxo. Eles tinham regalias gigantescas. Entretanto, os imperadores tinham a função de apresentar sacrifício aos deuses. Sim, os astecas também eram politeístas, mas eles tinham uma divindade em especial que era conhecida por ter fundado a cidade de Tenochtitlan, por ter criado os astecas. Ter fundado a cidade. E a prática desse sacrifício, não se espantem, era o sacrifício humano. Sim, os astecas, eles tinham esse aspecto de sacrificar pessoas para sim agradar aos deuses, apresentando um coração humano para que o sol pudesse se manter brilhando nos céus. Da mesma forma que essa divindade fez esse auto-sacrifício para que o sol continuasse e o povo pudesse prosperar. Então era constantemente feito sacrifício. A pergunta, professor, qualquer pessoa era sacrificada? Não. Eram somente sacrificados escravos dentro da sociedade asteca. Voltando, nós tínhamos os imperadores, nós tínhamos os nobres de alta classe, que tinham uma certa responsabilidade administrativa, nós tínhamos os nobres de uma baixa classe, nós tínhamos as pessoas comuns e nós tínhamos os escravos dentro da sociedade asteca. Uma coisa interessante de se falar sobre os escravos, galera, é que os escravos, ninguém nascia escravo. Ou era conquistada uma região e a pessoa se tornava escravo quando a região que ela morava era conquistada, ou uma pessoa com dívidas, e eu vou repetir, com dívidas, estava numa situação não muito legal e como não tinha como pagar dívidas, ela se entregava. Lembra de um vídeo que eu fiz aqui sobre escravidão por dívida? Tem aí no canal, só você dar uma procurada que tá aí. Depois que sair daqui, procura o vídeo, vou ver se eu deixo até aí no card para você já se guiar para esse vídeo. E o escravo dentro da sociedade asteca, ele poderia até mesmo se casar e ter propriedades. E sobre a economia deles? Bom, a economia deles era baseada em ilhas artificiais, que eles aproveitavam o material orgânico que ficava no lago onde eles habitavam perto, e criavam ilhas artificiais e ali praticavam suas plantações. E ali você vai ter milho, entre outros produtos da agricultura asteca. Eu recomendo que você pesquise a respeito disso, é muito importante. Lembra que nesse vídeo eu estou apenas dando alguns bizus. Basta você ter esse material e até mesmo procurar e dar uma pesquisada, ok? Vamos lá, voltando aqui. E dentro disso, nós temos aquela grande pergunta, professor, como o Império Azteca acabou? Bom, em 1521, vai haver
a invasão dos espanhóis no governo de Montezuma II, que Juan Cortés vai invadir, só que havia um problema. O Império Azteca já não estava bem das pernas por causa das rebeliões internas. Lembram daqueles povos que eram conquistados e tinham que pagar tributo? Então, esses povos não muito satisfeitos com as ações dos aztecas, dessa dominação, desse sacrifício, enfim, as pessoas estavam morrendo, eles se aliaram aos espanhóis e foram contra os aztecas, assim, derrubando o Império Azteca de uma vez por todas. É uma coisa que nós ficamos assim, caramba, quer dizer que os de dentro auxiliaram os espanhóis para derrubar os aztecas? Exatamente, galera. O Império Azteca caiu por duas motivações. Primeiro, problemas internos. Segundo, invasão espanhola, ok? E, galera, só um detalhe interessante. Já parou para pensar que quando os espanhóis chegaram foi um grande baque para os astecas porque tiveram contato com aqueles que eram revelados como deuses? Porque eles chegaram e viram o espanhol com barba grande, armadura de ferro, escarbuz na mão, que é um tipo de rifle. E assim, e outra, o cavalo, que era um animal que não era muito conhecido. Então, tudo isso nós temos que ter ideia de que surpreendeu o Império Azteca até chegar ao seu fim. Bom, pessoal, chegamos ao último, que é o Império Inca. Quem eram os Incas? Bom, simplesmente eram aqueles que tiveram o maior império na região da América. Para vocês terem uma ideia, o Império Inca se estendeu, galera, por 4.000 quilômetros. Ou seja, o império deles pegava desde a região atual, de onde é a Colômbia, até a Argentina. Eles tinham uma divisão, galera, social bem interessante, porque eles tinham o imperador, que era chamado de Sapa Inca. Nós vamos ter chefes generais, arquitetos, sumos sacerdotes e por aí vai. Aquela divisão, aquela famosa divisão de pirâmide dentro do Império Inca. Mas há também, galera, se chamar a atenção uma coisa. Eles tinham um sistema de trabalho na região da agricultura chamado Ailu. O que era esse Ailu? Era todo um cuidado de questão de agricultura, que nós vamos ter um chefe, que essa agricultura as pessoas tinham que se prover dali o seu sustento. E nós vamos ter um chefe chamado curaca. Esse curaca, ele ficava responsável por essa divisão de trabalho e as pessoas que estavam passando por necessidade, não conseguiam produzir, ele tinha a responsabilidade de ajudar aquelas pessoas a crescerem, a não passarem fome. E os incas, eles também tinham a mesma prática dos astecas. Eles conquistavam algumas regiões e aquelas regiões tinham que pagar tributo ao Império Inca. Outra coisa também, galera, é que os incas, eles tinham a prática do mita. O que era o mita? O mita vai ser até mesmo uma prática que os espanhóis vão adotar futuramente, quando vão iniciar a colonização, que o imperador ordenava que os trabalhadores eles parassem o que estavam fazendo e deveriam doar um ano de trabalho ao Estado. Dentro disso, eles faziam estradas que ligavam um ponto ao outro das cidades e por aí vai. E o interessante disso tudo, galera, é que dentro disso, eles viviam numa teocracia, porque o imperador era considerado um deus, um filho, um descendente direto dos deuses. E vamos lá, pergunta que não quer calar. Professor, como se acabou o Império Inca? Olha só, nós vamos ter um último Sapa Inca, que está aparecendo o nome dele aí para você, que ele parece que governou entre 1521 a 1529, e quando ele termina o governo dele, ele morre, o seu reino é dividido para 2 filhos. Entretanto, esses filhos ficam se degladiando, ficam disputando entre si o poder, enfraquecendo a estrutura do império. Francisco Pizarro, o conquistador, aproveitou-se dessa situação toda e, quando já estavam fraquejados, invadiu e dominou a região aonde uma vez o Império Inca tinha dominado, aonde tinha sido o mais poderoso. Galera, para você que está aqui, eu quero contar uma curiosidade para você. Sabia que dentro desses Ailus, os Incas eles domesticavam lhamas? Isso não te lembra nada não? Só vou dar uma dica. Ó, A Nova Onda do Imperador. Dá uma olhadinha lá depois, você já viu isso. E um outro filme que eu vou indicar para vocês, galera, para vocês entenderem um pouco mais do Império Azteca, é um filme
até mesmo produzido por Mel Gibson, chamado Apocalipto. Para você que tem estômago, assiste de boa. Agora, para você que não tem, recomendo não assista esse filme se você não aguenta, ok? Galera, eu vou ficando por aqui. Nos siga nas nossas redes sociais, ok? Tá aparecendo aí para vocês. E ó, galera, não esquece de dar o like. Isso ajuda muito aqui no canal. Não só assiste não, galera. Chegou, já deixa o like, que é bom aqui pro canal. E você que não é inscrito, tá esperando o que para se inscrever? Clica nesse botão de inscrever, aperta o sininho das notificações para quando sair vídeo novo, você receber de imediato, tá bom? E ó, não esquece da campanha, hein? Hashtag Rumo a Mil Inscritos. Vamos tornar o canal Jornada na História conhecido no Brasil e no mundo. Bom, eu vou ficando por aqui. Até sexta-feira. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.